Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que estejam muito bem, maravilhosamente bem, porque eu estou ótimo. Vamos agora para mais uma aulinha de história aqui com o professor Pedro. Vamos dar prosseguimento com o nosso conteúdo. Claro, agora iniciaremos um assunto novo. Vamos iniciar o nosso 9º capítulo, tá? Que é uma continuidade, tem muito a ver com tudo aquilo que a gente vem estudando a partir dos outros capítulos anteriores. Entretanto, a gente vai trabalhar um outro contexto, um outro lugar, uma outra realidade. E vocês precisam se ligar que é para compreender as diferenças que existem, por exemplo, entre esses povos que já trabalhamos e também os povos que vamos trabalhar agora, como é o exemplo dos povos indígenas do Brasil. Nós trabalhamos sobre vários povos nativos dos diversos países, como, por exemplo, do México, né, como os astecas, trabalhamos os incas, né, que habitaram principalmente no país hoje conhecido como Peru. Entretanto, o assunto agora é novo. Capítulo 9, assunto novo, vida nova, realidade nova. Vamos agora trabalhar, pessoal, sobre a novidade, os povos indígenas do Brasil, né? Aqui na nossa terrinha, claro, terra rica, sim, imensamente rica em culturas diferentes, culturas nativas que quando, por exemplo, no ano de 1500, os europeus chegaram aqui no Brasil, já existiam milhares de culturas indígenas diferentes. E vocês precisam se atentar nisso, portanto, pega aí papel, pega caneta, pega aí, vai resolvendo as questões, vai anotando em tópicos, tá? Porque vocês vão precisar disso, vocês vão precisar disso tudo aí, que é para quando a gente for fazer a nossa provinha massa, quando formos responder as atividades e também, claro, para ficarmos cada vez mais inteligentes e sábios, né? Então vai aí anotando, fazendo resumo e resolvendo questões, tá? Então é o seguinte, pessoal, vamos trabalhar sobre os povos indígenas do Brasil, as mais diversas culturas. Galera, os povos indígenas são tão diversos, existe uma variedade tão grande de povos indígenas, que somente em Alagoas tem aproximadamente 12 povos indígenas diferentes. Acredita? Aqui em Palmeira dos Índios, próximo, tem o Chucuru Cariri, Cariri Chocó, ali em Porto Real do Colégio, né? Tem os Tinguibotó, por exemplo, lá em Feira Grande, se não me engano, em São Sebastião. São Sebastião é Carapotó, né? Então, são vários os povos indígenas que existem aqui no nosso estado e também no Brasil. Então, vamos lá, vamos compreender quem são esses povos indígenas e como surgem eles, tá certo? Então, para a gente compreender esse conteúdo, a gente tem que entender o seguinte. Bota aí, anota aí no caderno de vocês o seguinte. Existem centenas, milhares de povos indígenas diferentes. Só que todos esses povos têm duas matrizes culturais distintas, tá? Então vão ter, por exemplo, os povos que são descendentes de uma matriz linguística cultural e povos que serão de outra matriz indígena cultural. Existirão outras, mas essas são as principais, que são a matriz Tupi e a matriz Macro-G, tá certo? Então, anota aí esses dois nomes que são importantíssimos, vai cair na prova, vai cair nos trabalhos, então se liga. Duas matrizes linguísticas e culturais, Tupis e Macro-G, tá certo? Por exemplo, na região de São Paulo, por exemplo, a língua Tupi, ela foi muito falada, ela foi herdada justamente desses povos, né? Tanto é que vão surgir várias e várias vertentes remanescentes, como os Tupi-Guarani, os Tupinambás, enfim, vários povos, tá? Então jamais esqueçam dessas duas principais matrizes culturais. Isso quer dizer que existiram só essas duas? Não, não somente essas duas, mas essas são as principais, são as que estão sendo apresentadas no módulo de vocês, tá bom? Então é o seguinte, quando foi no ano de 1500, período em que o Brasil foi encontrado pelos portugueses, existia entre 1 e 8,5 milhões de nativos no Brasil. Então, será que tinha nativo? No período de 1500, hoje tem, por exemplo, 200 milhões de habitantes no Brasil, mas no ano de 1500, mais de 500 anos atrás, existiam entre 1 e 8,5 milhões de nativos aqui existindo. Então, era muita gente, pessoal, muita gente, uma diversidade muito grande. Entretanto, ambos são dessas matrizes culturais diferentes. Alguma coisa que eu quero que vocês lembrem é o seguinte. Onde é que vão se formar essas sociedades? Em que parte do Brasil elas vão se dividir? É só vocês lembrarem que os povos de língua tupi, eles vão se localizar mais no litoral, ou seja, na borda do país, na região mais litorânea. É só lembrar onde tem praia, mais perto do mar.
é onde, por exemplo, os povos de língua tupi eles vão se desenvolver melhor. É onde vai ter a maior presença tupi, tá certo? Entretanto, os povos da língua de matriz macro-G, eles vão se desenvolver mais no interior do Brasil, ou seja, na parte de dentro do território, não no litoral, tá certo? Então, lembrem muito desse detalhe, tá bom? Tá aí a diferenciação. Então, vamos lá. Vamos lá, os povos tupis, características deles. Vamos lá, vamos se ligar que eles chegaram aqui no Brasil há aproximadamente 5.000 anos. Então, nós estamos no ano 2020 da era cristã. Só que os povos tupis, seus remanescentes, seus originários, seus antepassados, eles chegaram aproximadamente 5.000 anos atrás aqui no território do Brasil, chegou e começou a se desenvolver. Então, são milhares de anos de formação do povo de matriz tupi. E uma coisa que é interessante, que é muito peculiar desse povo, é justamente a formação de aldeias. E vocês têm que entender o seguinte, pessoal, como é que é a aldeia tupi? Se liga nesse detalhe, eu vou olhar nos seus olhos e vou dizer, tem que se ligar como que era a aldeia tupi, senão não vai entender, tá bom? Então se liga, a aldeia tupi era um conjunto de várias malocas, várias cabanas, várias ocas, como a gente conhece também as ocas, né? Então vão ser um conjunto de aproximadamente 20 ocas, em média, pode ser mais, pode ser menos. E esse território, toda essa aldeia, ela vai ser cercada por paliçadas. E o que é uma paliçada, professor? É justamente uma cerca muito grande que cerca toda a aldeia. Se ligou? Então, vamos se ligar nisso, porque é dessa forma que vai se desenvolver a cultura tupi, tá certo? Então, a gente tem que compreender uma coisa muito importante sobre a sociedade tupi, que é a questão da terra ser igualitária. Não existia propriedade privada e eles não davam a menor importância por exemplo, para ser dono de um pedaço de terra, porque a terra era coletiva, a terra era de todo mundo era dono do mesmo espaço. Se ligou? Então, pessoal, muita atenção nesse detalhe, porque é uma característica primordial para compreender os povos de matriz tupi, tá certo? Então, o trabalho, ele era dividido, e ele era dividido assim, com base no sexo e no gênero. Por exemplo, tinham as culturas, tinham os trabalhos que os homens faziam e tinham os trabalhos que eram específicos para as mulheres. Então vamos se ligar aqui, Os homens, por exemplo, eles eram responsáveis pela caça, pela pesca, pela defesa da aldeia, né? Pela preparação do solo para o plantio, ou seja, eles iam plantar alguma cultura, aí eles faziam o quê? Eles iam plantar, só que quando eles iam plantar, os homens que tinham a obrigação de preparar o solo para plantar. Então, lembrem disso, enquanto que as mulheres, por exemplo, elas tomavam conta das crianças e elas preparavam o alimento, tá certo? Então as mulheres, elas faziam as comidas, faziam e em muitas culturas ainda fazem, tá certo? Em muitas culturas do tempo atual, tá bom? Então vamos lá, aqui a gente tem, por exemplo, uma demonstração de aldeias isoladas aqui no Brasil, de matriz tupi, tá até no módulo de vocês, a gente pode ver aqui, por exemplo, a forma de pintar o rosto, de se caracterizar, de se paramentar, né? A forma de se vestir, por exemplo, de uma pessoa indígena de matriz tupi. Então a gente, vejam bem essa imagem e lembrem sempre da cultura tupi quando vê uma pintura semelhante. Aí eu falei que as mulheres, elas tinham a missão de preparar o alimento para todos da aldeia, certo? E aqui, a gente tem uma imagem de uma mulher, ela preparando beiju. Quem aqui já comeu beiju? Eu já comi tanto beiju nesse mundo. Quando era criança, eu comia muito beiju. Hoje em dia nem tanto, mas eu comi muito beiju. E beiju é uma delícia, né? Que é feito com a mandioca. E eles faziam beiju de diversas formas. Hoje em dia, por exemplo, a gente faz o cuscuz de diversas formas, recheia com o que a gente quer. Nessa época, e pode acontecer até hoje, os indígenas eles rechearem, por exemplo, o beiju deles com carne de tatu, enfim, várias coisas, comer ele queimado. São várias as formas de trabalhar o beiju. Mas lembrando, pessoal, a culinária era a responsabilidade das mulheres nesse período. Então, não esqueçam, pessoal, não esqueçam jamais desse detalhe, tá? E aqui, a religião e a cultura dos tupis, né? Como que era a religião e a cultura dos tupis? É muito importante prestar atenção nisso. Separa um tópicozinho aí no teu caderno, separa um tópicozinho, porque tu vai precisar saber disso. Porque é o seguinte,
A religião e a cultura vai determinar a organização social dessa população. Por exemplo, eles eram pessoas agricultoras, né? Indígenas agricultores que plantavam várias formas de alimento, principalmente a mandioca. Ok, mas é importante a gente saber que eles não se fixavam sempre no mesmo lugar. Às vezes eles abandonavam a aldeia para procurar outro território e formar aldeia naquele outro território. E por que isso acontecia? Isso tem influência justamente na sua religião, que eles tinham isso aí, ó, a crença na Guajupiá, que era chamada a Terra Sem Mal. Eles acreditavam, segundo a religião deles, que existia no planeta Terra, no Brasil, no território deles, um lugar onde, por exemplo, as pessoas elas teriam contato com os seus antepassados que já morreram. Seria um paraíso para eles, entendeu? Uma espécie de paraíso. E ao chegar no paraíso, eles não precisariam mais, por exemplo, plantar, não precisavam mais trabalhar, ia ser só. Tanto é que eles se mudavam tanto de lugar justamente procurando encontrar essa terra. Então, a gente pode perceber então que eles acabam em muitos momentos sendo sociedades nômades, tá certo? Então aqui, ó, outra coisa sobre o ritual, uma forma de se comunicar com os antepassados, de cultuar seus deuses, é justamente essa forma aqui, através da flauta sagrada. São essas flautas enormes, né, que eles utilizam para praticar os rituais, tá certo? Aqui, por exemplo, aqui a gente pode perceber que a lógica dos conflitos que existiam entre uma aldeia e outra. As aldeias guerreavam entre si, muitas aldeias eram parceiras, entretanto, umas guerreavam com as outras, tinham povos que eram inimigos. Então, o que é que eles faziam? Olha o que é que eles acreditavam, viu? E é importante vocês saberem disso, porque eu posso perguntar na prova, posso perguntar no Google Meet, pode ter premiação, pode ter alguma coisa para quem souber. Então, ó, vai anotando esse detalhezinho aí, separa uma parte no teu caderno. Então, as aldeias entravam em conflito, e ao entrar em conflito, elas faziam o seguinte: a aldeia que perdesse, quem sobrevivesse, era levado para a aldeia de quem venceu, tá? E quando eles chegavam lá, eles tratavam essa pessoa tão bem, davam tanta comida, eles davam muita comida, fazia com que a pessoa engordasse, dava banho, fazia com que a pessoa se sentisse realmente bem e se sentisse forte, ficasse forte. Por quê? Porque depois de um tempo, o povo vencedor comeria, iria assar aquele perdedor, ia assar aquele povo perdedor e ia comê-los. Isso se chama de antropofagismo, né? De comer a carne do outro ser humano, porque eles acreditavam simplesmente que, ao comer a carne do inimigo, eles absorveriam a força daquele que eles comeram. Então, ó, detalhe aí, tá? Então, a gente falou sobre os povos tupis. Vamos passar agora para a gente não se atrasar muito para o povo de língua macro-G. Então, aqui, ó, povos macro-Gs. A gente vê, por exemplo, que eles, como eu falei no início, que eles vão ocupar mais a parte do interior do território brasileiro, principalmente na parte onde existem montanhas e vários cerrados, tá? Então eles vão ocupar essas regiões mais montanhosas. Então, preste atenção nisso. E essas regiões mais montanhosas, elas não estão no litoral, mas sim nas partes mais internas do próprio Brasil, tá certo? Então, ó, eles eram seres, ó, esse detalhe aqui, ó, não esquece disso. Eles tinham práticas agrícolas, eram coletores e eles também caçavam. Eles caçavam, coletavam e praticavam agricultura, tá certo? Então tinha tudo isso. Tinham povos que eram mais caçadores, tinham povos que eram mais agricultores, iria variar de acordo com o povo. Mas lembre que macro-G não é um povo, mas sim uma matriz cultural e linguística, assim como a cultura tupi. E aqui, as divisões sociais, elas eram complexas, era uma divisão em clãs. Clãs é, por exemplo, uma família que tem um chefe da família. E esse clã, por exemplo, ele vai englobar tanto as pessoas da mesma família, como também as pessoas próximas, os parentes, enfim, uma grande família que ia formar uma determinada separação, tá certo? Clãs era basicamente isso. Famílias separadas entre si. Cada família, cada grupo assim formado consistia em um clã. E aqui eles davam muita importância à vida espiritual. Então, uma coisa que eu quero que vocês
prestem muita atenção agora sobre a religião, tanto dos tupis como dos macrugês, que eram povos que davam muita importância à figura do pajé. O pajé, na cultura indígena, é um curandeiro, um ser considerado divino, um sacerdote, vamos assim dizer. Pessoas que tinham capacidade de, por exemplo, curar as enfermidades, as doenças. Então, ambos tinham essa crença na figura do pajé. Isso é presente na maioria dos povos indígenas. Então aqui, ó, só que eles acreditavam, por exemplo, e muitos povos acreditam que o pajé, ele tem a capacidade de, mesmo estando vivo, se comunicar com pessoas que já morreram e se comunicar com elas. A alma dele pode sair do corpo e conversar com essas pessoas que já morreram. Então, ó, prestem muita atenção nisso, tá certo? Tinham também a capacidade de interpretar sonhos. Tudo estava incluso, tá certo? Então, a gente tem que entender o quê? Outra coisa sobre a cultura macrogê. Primeiro, a forma de se paramentar. Segundo, a forma de se organizar, de sua moradia. Primeiro, que eles utilizavam botox, tá? Botox. Como que eram esses botox? Não é botox, segundo a gente conhece hoje. Botox é tipo... São, por exemplo, rodelas, argolas, tanto de pedra como também de madeira, por exemplo, que as pessoas, as crianças, desde os 5 anos de idade, elas utilizavam, furavam, por exemplo, aqui na parte de baixo do lábio e iam ampliando. Era como se fosse um alargador para o lábio. A gente pode até ver um exemplo, ó, aqui de uma indígena utilizando um botox, tá certo? E também eram pessoas que utilizavam bastante a questão das casas subterrâneas, tá certo? A questão das casas subterrâneas. Então, esses povos que se organizavam tinham, por exemplo, o Xokleng, né, que fabricavam os cestos e utilizavam muito também esses botox, e também tinham os tais dos Caigangue, que essas pessoas, elas faziam habitações fixas. Diferente dos tupis, eles não saíam por aí procurando novas terras, eles faziam moradias fixas. Só que vocês vão ver como é interessante a moradia desse povo. Então, ó, eles faziam, por exemplo, essas habitações temporárias. Sim, eles faziam, só corrigindo aqui uma coisa, pessoal, eles faziam essas habitações fixas, só que também tem as habitações temporárias, tá certo? Tinha uma fixa que ele sempre ia ficar lá a vida toda, só que também tinha temporário. Por exemplo, sair para caçar em um determinado lugar, aí fazia moradia, permanecia lá um tempo, era temporário, mas ele poderia voltar. E uma coisa que a gente deve atentar para a arquitetura deles é justamente essa parte aqui, ó, de moradias subterrâneas, em que eles cavavam valas de aproximadamente 5 metros de profundidade, mais ou menos, e faziam aqui, no nível do chão estava o telhado, e a construção era para baixo e não para cima, tá? Isso tinha um intuito de, por exemplo, proteger do frio, de ventos, entendeu? E isso, claro, vai acontecer nessas regiões mais altas, onde é mais frio. Morando abaixo do nível do chão, facilita muito para se esquentar e fugir do frio. Então, se atentem muito para esse detalhe, tá bom, pessoal? Vão lendo aí no livro de vocês, que aqui a gente está só dando uma sintetizada. E vamos aprofundar, claro, através do Google Meet. Então, aqui, ó, vou deixando logo as atividades para vocês. Jamais esqueçam dessa parte. As atividades, ó, da página 55, 66 e 70 do nosso módulo, tá certo? Módulo 2, capítulo 9, Povos Indígenas do Brasil. Meus queridos, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.